Os inscritos e não inscritos do canal, aqueles que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, esse é um tema muito interessante, um tema que muitas pessoas nunca chegaram a falar ou a pregar, que é as mentiras ou acusações que são pregadas até hoje como se fossem verdade. Na Bíblia, existem várias situações que muitos homens ou mulheres foram subornados, ou mentindo ou acusando. Tá, mas qual é o problema? O problema é que muitas pessoas, eles imitam essas falsas acusações ou essas mentiras que as pessoas foram subordinadas. Elas imitam no sentido de que pregam achando que é de Deus. Isso é uma coisa muito grave. E vamos ver alguns exemplos que a Bíblia demonstra. Primeiro exemplo, de que Jesus não ressuscitou. Existem pessoas até hoje que acreditam que Jesus não ressuscitou e que pregam isso. A Bíblia demonstra que algumas pessoas foram pagas para mentir. Mateus 28, versículo 11 a 13. E, quando iam, eis que alguns das guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Ou seja, eles avisaram os sacerdotes: olha, apareceu um anjo, Jesus ressuscitou, avisaram tudo. Olha o que aconteceu no versículo 12. E, congregando eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite a seus discípulos e, dormindo, a nós o furtaram. Então, para você ver que esses soldados foram subornados, eles receberam uma grande quantia de dinheiro para mentir, dizendo que não apareceu anjo, que nenhuma pedra foi rolada, nada disso. Para você ver. Por causa desse suborno, muitas pessoas até hoje não acreditam que Jesus ressuscitou. Não estou dizendo que muitos seguem a ideia de que nesse ponto, mas infelizmente essa mentira foi levada ao mundo, foi jogada esse tipo de situação. É interessante. Mateus 28, 14 e 15. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, muitos judeus não creem que Jesus ressuscitou por causa disso aqui. Interessante, né? E também muitos não judeus. Não somente por causa disso, porque são mais céticos ou são ateus, agnósticos. Certo? Segundo, pregar contra a lei ou viver sem lei. Esse aqui é o que mais acontece hoje. As pessoas dizendo que a Torá foi abolida, que não precisa guardar, que não precisa viver, é o que mais se prega. E acredite, na Bíblia teve algo relacionado a isso, com falsas acusações. Atos 6, versículo 7 a 10. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse obedecia à fé representa obedecia às regras, à Torá, certo? E levantando-se alguns que eram da sinagoga chamados de libertinos, até hoje tem isso, né? E dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ou seja, Estevão era usado por Deus, e esses homens queriam disputar com ele. Ou seja, homens que não são de Deus, certo? Que não são nada de Deus, só estão na igreja, não tem mais nada. Aí quer disputar com aqueles que são servos. Isso aqui acontece. Se nessa época acontecia, imagine hoje, irmão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito do que falava. Então o Espírito Santo estava em Estevão e esses outros homens não conseguiram acompanhar ele. Apenas por status. Estevão estava preocupado com o reino. Esses homens estavam preocupados por status, dinheiro. Seria como colocar hoje, ter o carro do ano, comer comida cara, viajar, né? E dentre outras coisas. Atos 6, 11 a 14. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras
blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos dos escribas, e investiu-se contra ele, o arrebataram e o levaram em conselho. Esse Moisés aqui é contra a Torá, tá? Ele não é contra o homem Moisés. Ou seja, estavam dizendo, eles foram subornados, subornaram os homens para dizer, olha, ele está falando contra a lei, ele está falando algo contra a Torá e contra Deus. Para você ver o quanto a inveja faz. A perseguição por inveja, né? E continuando. E apresentaram falsos testemunhos e diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Isso aqui é interessante. Olha só que ponto chegou na mentira para perseguir Estevão. Olha, ele está dizendo que não é mais para guardar a lei de Moisés. Você consegue entender? Quantas pessoas hoje pregam errado? Não, a lei foi abolida. Não foi abolida. A Torá não foi abolida. Porque a Torá é que está dizendo tudo o que Deus deseja, o que é de certo, o que é errado, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele abomina, o que ele não abomina. Está tudo ali dentro. Mais uma vez eu falo, o que foi abolido foi a lei cerimonial, segundo Paulo escreve em Efésios, e segundo o escritor de Hebreus, diz que essa lei cerimonial era o sacrifício de animais para purificação de pecados. Essa parte foi abolida, o resto não. As pessoas não entendem. Então você percebe que essa falsa acusação contra Estevão hoje é pregada por muitas igrejas como se fosse verdade. A lei foi abolida, largue a Bíblia e adore Jesus. Eu já escutei gente falando isso. Para você ver o quanto isso é sério. Atos 18, 12 e 13. Mas sendo Galho propulsor de Acácia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Você percebe que essas falsas acusações, elas são pregadas hoje como verdade? A Bíblia, como diz o escritor bíblico, movido pelo Espírito Santo, Salomão, não há nada de novo debaixo dos céus. Se nessa época já tinha pessoas que iam contra a lei, ou pior, mentia por inveja, olha, ele pega contra a lei, ele pega contra a lei, ele coloca nosso Deus, mas tira a lei. Isso aqui é uma falsa acusação. Os apóstolos nunca fizeram isso. Os apóstolos guardavam a Torá, eles guardavam a lei. É isso que as pessoas não conseguem entender. E hoje, muitos líderes religiosos, muitos, não, não precisa mais da lei, não, só é Deus e Jesus. Para você ver que a própria Bíblia chama esses caras de mentiroso. Não está dizendo, é a Bíblia. Interessante. Agora, acusar Jesus de ser Deus. Isso aqui é coisa muito utilizada hoje em dia, né? As pessoas acusam Jesus de ser Deus. Como assim? Jesus não é Deus. O primeiro vídeo do mês de agosto, eu trouxe aos irmãos o que a Bíblia fala quem é Jesus. A Bíblia não chama Jesus de Deus em nenhum lugar. Nem Jesus se chama de Deus. Jesus não se chama de Deus. O que está acontecendo é que acusavam Jesus disso, mas ele não era. Jesus ele é unigênito. Unigênito significa ser gerado único do Pai. O ser gerado. Jesus, ele tem, quando ele foi gerado, ele tem da mesma matéria do Pai, da mesma substância do Pai. Jesus, ele é divino, ele não é Deus. Foi isso que eu mostrei no primeiro vídeo desse mês de agosto. E hoje as pessoas estão chamando Jesus de mentiroso, dizendo que ele é Deus, pregando uma falsa acusação zero contra Jesus, achando que é verdade. Vamos ver. João 10, 14 a 17. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui Jesus não está dizendo que ele é Deus. Jesus está dizendo que ele conhece ao Pai e o Pai conhece ele. Ou seja, são duas pessoas diferentes. Tem gente que prega que são a mesma pessoa. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Versículo 16. Jesus não está falando de nenhuma placa de igreja.
Tem certas denominações religiosas que falam que Jesus está falando deles. Não, está falando deles não. Jesus quer tirar todo mundo do sistema religioso babilônico. Você não tem que servir a Deus dentro de uma igreja, de uma placa de igreja. Você tem que servir a Deus na verdade, na Bíblia. Versículo 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por que o Pai ama Cristo? Porque ele dará a vida pelas ovelhas. Isso é o bom pastor. Quando você fica doente, o seu pastor te liga, o seu pastor vai na sua casa, o seu pastor da igreja, seu líder, mas deixa de dar o dízimo, ver se ele não te liga. De tão preocupado que ele está com o evangelho, seu líder religioso, né? Tão preocupado. E coisas piores. Estou falando aqui o mínimo. João 10, 18 a 21. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. O que Jesus recebeu do Pai? Poder. Ele recebeu poder. Então, como é que Jesus é um Deus se nem poder ele tem? Seu Pai teve que dar para ele. Aí tem aquelas pessoas, mas Jesus, tu tem que entender que uma hora ele fala como homem, uma hora ele fala como Deus. Onde é que a sua Bíblia diz isso? Tem um botão vermelho, um botão azul, um botão rosa na sua Bíblia que diz aqui ele fala como homem, aqui ele fala como Deus? Você cria uma confusão falando isso. Você está transformando o Deus único, o Deus que não tem confusão, em um Deus de confusão. Só para poder defender o que não existe. Jesus recebeu uma ordem do meu Pai. Eu vou te dar poder. Olha só, o versículo 18 está falando isso. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Que mandamento? Eu vou te dar poder para que ninguém tire aquela pessoa de você. Mas se você quiser tirar, pode tirar. Versículo 19. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: Tens demônio e está fora de si. Porque o ouves? A situação foi pesada aqui. Por quê? Porque os fariseus entenderam que Jesus disse: O meu Pai, que é Deus, me deu poder. E em nenhum momento Jesus está dizendo: Eu sou Deus, tá? Jesus não está dizendo isso, não. Tem que ler. Versículo 21. Dizem outros: Estas palavras não são de demoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Então eles começaram a ter uma repercussão entre eles. Uns diziam que Jesus estava sendo usado pelo inimigo, outros diziam que não. Por quê? Porque Jesus disse: O meu Pai me deu poder. Isso por líder religioso não era comum de escutar. Não é comum. Pelo menos para essa época. Não era comum. Então esse foi um ensinamento novo. Por isso essa repercussão. João 10, 22 a 25. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Jesus andava passeando no templo, no alpendre do Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-lo abertamente. Olha só, os líderes chegaram aos judeus, e aí? Você vai deixar nossa alma nessa aflição? Tu é o Cristo? Fala logo. Olha o que Jesus respondeu. Versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testigo de mim. Importante. Jesus faz todo o poder. Jesus tem todo o poder. Faz as obras, os milagres em nome de quem? Do Pai. Não é em nome dele. Mas o que isso acontece? Tudo que eu tenho que fazer é em nome de Jesus. Eu curo você em nome de Jesus. Eu vou expulsar esse espírito imundo em nome de Jesus. E Jesus faz isso. Eu te expulso em nome do meu Pai. Eu não sei o nome do Pai. Vou deixar bem claro aqui. Eu te expulso em nome do meu Pai. Então, tudo que nós fazemos em nome de Jesus, Jesus faz em nome do Pai. Por quê? Que Jesus está mostrando que o poder é do Pai, não é dele. Mas nós expulsamos em nome de Jesus hoje. Sim, mas Jesus diz em Mateus 28, todo o poder e autoridade me foi dada pelo meu Pai. Como é que Jesus é um Deus se tudo que ele tem, Deus deu para ele? Ele deixa bem claro, o Pai me deu, o Pai me deu. A Bíblia não diz que o Pai recebeu de alguém, a Bíblia diz que o Pai sempre teve. Então o Pai sempre teve poder, sempre teve autoridade, e Jesus recebeu do Pai esse poder.
Entende por que Jesus não tem como ser um Deus? A pessoa que não lê direito, ela deturpa essas coisas. Aí ele pega a filosofia diabólica, a ideia de ser semideus. Não, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Essa história de semideus, isso é de grego. Isso não é bíblico. As pessoas estão buscando responder à Bíblia utilizando a filosofia de pessoas pagãs. As pessoas não conseguem entender isso. Eles estão pegando algo diabólico para botar na Bíblia para explicar quem é Jesus Cristo. Negócio, essa história de semideus, de ser metade disso, metade daquilo, isso veio dos gregos, irmãos. Isso não é bíblico. Quando as pessoas não conseguem entender essa situação, isso é grave. Isso é grave. Jesus veio como carne humana. Jesus veio como ser humano. A própria, o próprio Romanos fala isso. Romanos capítulo 8, versículo 3. E Deus colocou o seu Filho em carne humana após pecado. Aí tem essa discussão na teologia. Ah, Jesus veio como? Com que tipo de carne? É porque não lê a Bíblia, a teologia diabólica. A Bíblia já diz tudo, irmãos. Deus enviou seu Filho em forma humana, carne pecaminosa. O que é carne pecaminosa? Quer dizer que Jesus ele veio na carne pós-pecado, mas ele não tem pecado. Não confunda. Uma coisa é você vir numa carne que veio depois do pecado. Outra coisa é você ser pecador. Eu vim com a carne pós-pecado e sou pecador. Eu reconheço. Eu reconheço. Mas Jesus, ele viu carne pós-pecado e nunca pecou. É isso que você tem que entender. Por isso que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. E a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Então Jesus não é Deus. A Bíblia diz que Deus é imortal e não morre. Jesus morreu. Interessante, não? João 10, 26 a 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então, para você ser ovelha de Cristo, você tem que somente obedecer à Bíblia. Não é seu pastor, não é seu líder. Os apóstolos pregavam o evangelho em cima da Bíblia, da Torá, em cima da palavra de Deus, e as pessoas obedeciam a Deus. Por isso que as pessoas tinham que ter o Espírito Santo para ser líder, para não fazer sua própria vontade. E hoje qualquer um é líder. A pessoa não entende isso. Versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus acaba de dizer: o Pai é maior do que eu. Melhor ainda, o Pai é maior do que todos, incluindo Jesus Cristo. Ele não se exclui. Então, como é que Jesus é Deus se o Pai é maior do que ele? Que Deus é esse que tem um Deus mais poderoso que ele? Vamos entender isso, irmãos. Essa história de ter um Deus maior, um Deus menor, não porque Deus é o Deus mais forte do que Jesus, isso veio dos gregos, irmãos. Os mais fortes, a Trindade, olha só, a Trindade já não é bíblica. Mais uma vez aqui, a Trindade, Hades, Poseidon e Zeus são os mais fortes. Depois que vem os mais fracos. Isso veio de lá, irmão. As pessoas têm que entender que essa ideia pagã não está na Bíblia. E ficam pregando errado que Jesus é Deus, e aqui está dizendo, todo momento, o Pai é maior do que todos inclui Jesus. Eu não posso fazer nada. O poder, Deus me deu o poder, Deus me deu autoridade, meu Pai me deu isso, meu Pai me deu aquilo, meu Pai me deu. Jesus está falando, meu Pai me deu, eu não tenho. Jesus está falando toda hora, meu Pai me deu, meu Pai me deu. Ele não está dizendo que eu tenho. As pessoas não conseguem entender, porque defendem uma doutrina diabólica e estão adulterando a Bíblia na hora de falar, ou na hora de ler também. João 10, 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Pronto. É a mesma pessoa. Não é. Se você ler a Bíblia, irmão, você vai ver que lá no Evangelho de João, nos capítulos 14, 15, 16 e 17, o que Jesus fala? Fala assim: Pai, eu e o Senhor somos um. Assim como eles ligados em mim será um, como eu sou com o Senhor. Então Jesus está dizendo aqui que eles são um não porque são a mesma pessoa,
mas porque eles estão ligados no mesmo espírito, irmão. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Ele não está dizendo que o pai são a mesma pessoa. No hebraico, eu e o pai somos errad. A palavra errad. Errad não quer dizer um de numeral, quer dizer únicos de características. Não há ninguém como meu pai, como eu, não há ninguém como Cristo. Cristo é o filho unigênito de Deus. Está correto. As pessoas não entendem. 31. Os judeus pegaram então outra vez pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Agora, mais uma vez, Jesus está dizendo que ele não é Deus. Eu estou fazendo as obras que meu Pai me manda fazer, que meu Pai me pede para fazer. Por que estou sendo apedrejado? Perceba que, mais uma vez, Jesus está dizendo que ele não é Deus. Mas olha o que os judeus falam. Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque, sendo tu homem, te fazes Deus a si mesmo. Onde é que Jesus disse que ele é Deus, irmãos? Você percebe que o seu pastor prega uma acusação dos fariseus. O seu pastor não está pregando as palavras de Jesus, ele está pregando uma falsa acusação. Jesus é Deus, está aqui, está escrito, mas foi uma acusação dos judeus. Entenda, irmão. Vamos ler. João 10, 34, 38. Respondeu Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Essa palavra Deus aqui, ela significa Elohim. Moisés foi chamado de Elohim. Elias foi chamado de Elohim. Jesus é chamado de Elohim. Nós vimos no primeiro vídeo desse mês, João 1, né? E o verbo era Deus. Aquele era Deus não é Deus, é Elohim, é divino. E é exatamente o que esse salmo está dizendo. É a mesma palavra. Pois, se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. A quem é que o Pai santificou e enviou ao mundo? Vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Olha só o que Jesus botou no versículo 38. Mais uma vez, Jesus disse que não era Deus. Jesus, quando ele falou, vocês estão me acusando, mas eu disse que eu sou filho de Deus. Você está percebendo? Os fariseus acusaram Jesus de ser Deus, igual a Deus. E o que Jesus respondeu no versículo 36? Vocês estão dizendo que eu estou blasfemando, mas eu disse que eu sou filho de Deus. Eu não sou Deus. É isso que Jesus já está tentando ensinar para você hoje, meu irmão. Jesus não é Deus, ele é filho dele. E infelizmente as pessoas estão pegando uma acusação dos fariseus pregando como verdade bíblica e estão ensinando errado. Olha que ele continua. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Eles estão ligados com sua propósito, eles estão em comunhão. E infelizmente as pessoas não entendem isso hoje. Elas acham que o Pai em Cristo e comunhão são a mesma pessoa, o mesmo Deus dividido em sei quantas vezes. As pessoas não entendem isso. O próprio Jesus falou no versículo 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo vós dizeis, blasfemais porque disse, sois filho de Deus? Jesus nunca disse que ele era Deus, ele disse que ele era filho. Então não coloque na boca de Jesus aquilo que ele não disse, irmão. Tome muito cuidado. Irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que não possamos cair nessas falsas acusações e nessas mentiras que a Bíblia mostra como verdade de doutrina. Irmãos, Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus, um ótimo santo a todos.